Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje, vamos mergulhar numa das histórias mais tocantes e transformadoras da Bíblia, a história de Zaqueu. É um relato incrível sobre como um encontro inesperado pode mudar completamente a vida de uma pessoa. Então, preparem o coração, porque a jornada de hoje é cheia de surpresas e lições valiosas. Para começar, vamos entender quem era Zaqueu. Ele vivia na cidade de Jericó, uma cidade próspera e movimentada. E Zaqueu não era um cidadão qualquer, ele era o chefe dos publicanos, ou seja, o principal coletor de impostos da região. Naquela época, os coletores de impostos trabalhavam para o Império Romano, que dominava Israel. Eles tinham a fama de serem desonestos, cobrando mais do que o devido, para enriquecerem às custas do seu próprio povo. Por causa disso, Zaqueu era uma figura muito mal vista. As pessoas o desprezavam. Ele era considerado um traidor, alguém que colaborava com os opressores romanos e explorava os seus compatriotas. Imagina só, ele era muito rico, vivia numa casa luxuosa, mas não tinha o respeito nem a amizade de ninguém. Ele era um homem solitário, isolado pela sua própria profissão e pelas suas escolhas. Apesar de toda a sua riqueza, algo muito importante faltava na sua vida: a aceitação e o amor da sua comunidade. A vida em Jericó seguiu o seu curso, até que um dia, uma notícia agitou a cidade inteira. Jesus de Nazaré estava a caminho. Jesus já era famoso por toda a região. As pessoas falavam dos seus milagres, dos seus ensinamentos, cheios de sabedoria e amor, e da forma como ele acolhia a todos, especialmente os marginalizados. A sua presença era um evento grandioso e uma multidão enorme se formou para vê-lo passar. No meio dessa agitação toda estava Zaqueu. Ele também ouviu falar de Jesus e sentiu uma curiosidade imensa, uma vontade inexplicável de ver quem era aquele homem de quem todos falavam. Talvez no fundo do seu coração ele estivesse procurando por algo que o dinheiro não podia comprar. Uma esperança, uma mudança, um sentido para a sua vida vazia. Mas havia um problema. Zaqueu era um homem de baixa estatura. E, com aquela multidão compacta e agitada, era impossível para ele conseguir ver Jesus. As pessoas se acotovelavam, todos querendo chegar mais perto. Ninguém ia dar passagem para o odiado coletor de impostos. Ele tentou espreitar por entre as pessoas, ficou na ponta dos pés, mas não adiantou. A multidão era uma barreira intransponível. Zaqueu poderia ter desistido, poderia ter pensado: não adianta, não vou conseguir, vou voltar para minha casa e para o meu dinheiro. Mas ele não fez isso. Aquele desejo de ver Jesus era mais forte do que o seu orgulho e do que qualquer obstáculo. Ele teve uma ideia que, para um homem rico e importante como ele, poderia parecer ridícula. Ele olhou ao redor e viu uma árvore, um sicômoro, que ficava mais à frente, no caminho por onde Jesus passaria. Sem pensar duas vezes, Zaqueu correu na frente da multidão. Ele não se importou com o que as pessoas iam pensar ao verem o chefe dos publicanos, um homem adulto e rico, a fazer uma coisa tão infantil. Ele levantou a sua túnica, agarrou-se ao tronco e começou a subir na árvore. Galho por galho, ele subiu até encontrar um lugar onde tinha uma visão perfeita da estrada. Lá de cima, escondido entre as folhas, Zaqueu esperou. O seu coração devia estar a bater acelerado, misturando a expectativa com o medo de ser ridicularizado. Ele só queria ver Jesus de longe, sem ser notado. Ele era apenas mais um espectador anônimo, ou pelo menos era o que ele pensava. Finalmente, Jesus aproximou-se do local. A multidão estava ao seu redor, barulhenta e eufórica. Mas então, algo completamente inesperado aconteceu. Quando Jesus chegou exatamente debaixo da árvore onde Zaqueu estava, ele parou. No meio de toda aquela gente, de todo aquele barulho, Jesus parou. Ele olhou para cima, diretamente para Zaqueu. Imaginem a surpresa de Zaqueu. Como é que Jesus sabia que ele estava ali? Como é que no meio de tanta gente, Jesus o notou? E então, Jesus falou e a sua voz ecoou clara e firme, para que todos ouvissem: Zaqueu, desce depressa, pois hoje preciso de ficar na tua casa. A multidão ficou em choque. O que Jesus, o Mestre Santo, queria ir para a casa de Zaqueu? O pecador, o traidor,
o explorador, as pessoas começaram a murmurar entre si, indignadas. Ele foi hospedar-se na casa de um pecador, diziam eles, cheios de julgamento. Eles não conseguiam entender por que Jesus escolheria justamente Zaqueu. Mas Zaqueu não se importou com os murmúrios. Ele ouviu apenas as palavras de Jesus. Alguém o viu, alguém o chamou pelo nome. E não só isso, essa pessoa queria ir à sua casa, queria partilhar uma refeição com ele. Pela primeira vez em muito tempo, Zaqueu sente-o-se visto, não como o coletor de impostos, mas como uma pessoa. Ele desceu da árvore o mais rápido que pôde, e o seu coração estava a transbordar de uma alegria que ele nunca tinha sentido antes. Ele recebeu Jesus na sua casa com uma felicidade imensa. Aquele encontro transformou Zaqueu instantaneamente. A presença de Jesus na sua casa, o seu olhar sem julgamento, o seu gesto de aceitação, tudo isso quebrou as barreiras do coração de Zaqueu. Estando ali, diante de Jesus e de todos que o criticavam, Zaqueu levantou-se e fez uma declaração pública, uma promessa que vinha do fundo da sua alma. Ele disse: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e, se em alguma coisa defraudei alguém, restituo ou quadruplicado. Pensem no impacto dessa declaração. Zaqueu não fez apenas uma promessa vaga, ele comprometeu-se a mudar radicalmente de vida. Da metade de tudo o que tinha aos pobres era um ato de generosidade extraordinário, e devolver 4 vezes mais a quem ele tinha enganado era mais do que a lei exigia. A lei judaica pedia a restituição do valor roubado mais 1/5. Zaqueu ofereceu 400%. Isso mostrava a profundidade do seu arrependimento e o desejo genuíno de reparar os seus erros. O seu coração tinha sido verdadeiramente transformado. A resposta de Jesus foi imediata e poderosa. Ele olhou para Zaqueu e disse: Hoje veio a salvação a esta casa, porquanto também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Com essas palavras, Jesus ele não só validou a transformação de Zaqueu, mas também o reintegrou na comunidade. Ao chamá-lo de filho de Abraão, Jesus estava a dizer a todos: ele pertence a nós, ele é um dos nossos, ele está de volta à família. E a frase final de Jesus resume a sua missão na terra: buscar e salvar os perdidos. Zaqueu era, por exemplo, perfeito disso. Ele estava perdido no seu dinheiro, na sua solidão e no seu pecado. Mas Jesus foi ao seu encontro e o trouxe de volta. A história de Zaqueu é muito mais do que um simples relato. Ela ensina-nos lições poderosas que são relevantes até hoje. Primeiro, mostra que ninguém está longe demais do alcance do amor e da graça. Não importa quem somos, o que fizemos ou o quão perdidos nos sentimos, há sempre uma oportunidade de mudança e de recomeço. Segundo, a história de Zaqueu mostra-nos a importância de um coração que busca. Zaqueu sentiu uma necessidade, uma curiosidade, e ele agiu. Ele superou seus próprios limites, a sua vergonha e os obstáculos físicos para encontrar Jesus. Muitas vezes, a transformação começa com um simples passo na direção certa, com um desejo sincero de encontrar algo mais. Terceiro, aprendemos sobre a natureza de Jesus. Ele não veio para os justos e perfeitos, mas para aqueles que reconhecem que precisam de ajuda. Ele vê para além das aparências, para além dos rótulos que a sociedade nos coloca. Ele vê o coração. Enquanto todos viam em Zaqueu um pecador, Jesus ele viu um filho de Abraão que estava perdido e precisava de ser encontrado. E por fim, a história de Zaqueu ensina-nos sobre o verdadeiro arrependimento. Não é apenas sentir pena pelos nossos erros, mas é uma mudança de direção que se manifesta em ações concretas. Zaqueu não disse apenas desculpa, ele demonstrou sua mudança através da generosidade e da restituição. A sua fé traduziu-se em obras. Então, da próxima vez que se sentir pequeno, insignificante ou julgado pelos outros, lembre-se de Zaqueu. Lembre-se que um encontro pode mudar tudo. E lembre-se
que há alguém que está sempre à procura dos perdidos, pronto para nos chamar pelo nome e trazer salvação e alegria para a nossa casa. Espero que esta reflexão sobre a história de Zaqueu tenha tocado o seu coração. É uma das minhas favoritas e sempre me lembra do poder transformador do amor incondicional. Muito obrigado por me acompanharem até aqui. Se gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com seus amigos e subscrever o canal para não perder os próximos conteúdos. Deixe nos comentários o que mais o impressionou na história de Zaqueu. Vou adorar ler as vossas opiniões. Um grande abraço e até a próxima.